Da tribuna da Câmara, o deputado General Girão destacou 3 graves questões relativas ao Estado de Direito no país. O deputado iniciou invocando a proteção da Constituição, que garante a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar. General Girão disse: a nossa fala de hoje trata de 3 aspectos graves que dizem respeito ao país: insegurança jurídica, ataque à nossa soberania e golpe. Sobre a insegurança jurídica, o deputado disse: o conceito de segurança jurídica, previsto no inciso 36 do artigo 5º da Constituição, está ligado à estabilidade das relações jurídicas, presumindo confiança e previsibilidade depositadas no Poder Judiciário. Essa concepção de segurança jurídica somente pode ser alcançada mediante um sistema estável de decisões judiciais. Infelizmente, com as recentes decisões do Judiciário, não é isso que está acontecendo no Brasil. General Girão mencionou uma série de decisões em que o Judiciário interferiu nos outros poderes e mudou o próprio entendimento por motivações políticas. Ele comparou a nomeação do delegado Alexandre Ramagem para a diretoria da Polícia Federal por Bolsonaro, proibida pelo STF, e a nomeação de Cristiano Zanin por Lula, quando o STF não interferiu. General Girão desabafou: somos espectadores das mais absurdas decisões. Vivemos um estado de exceção, graças a diversas afrontas ao Estado Democrático de Direito. Temos um Senado Federal acovardado, contemplando passivamente esses abusos do Judiciário. Temos um parlamento refém e silenciado. Esta casa representa milhões de votos, mas isso de nada adianta, porque as canetas do Judiciário continuam atuando, protegidas pela toga, protegidas pelo martelo. O general lembrou ainda a cassação de deputados e a institucionalização da censura em inquéritos inconstitucionais. Ele disse: o STF fulminou o sistema penal acusatório, ressuscitando um sistema inquisitorial. É isso que estamos vivenciando hoje, eis que a Suprema Corte atribuiu a si o papel de acusadora, investigadora e juíza dessa aberração. General Girão lembrou o voto da ministra Carmen Lúcia, permitindo a censura ao mesmo tempo em que admitia que era inconstitucional. O deputado disse: esse ainda é motivo de ser chamado ao Senado Federal. Mas para isso, temos que ter senadores com coragem e um regimento interno da Casa que permita a voz ativa a esses senadores que têm sim vontade de chamar à responsabilidade os ministros que estão agindo fora da lei. Na verdade, tudo o que fazemos aqui não passa de um teatro. Às vezes, temos vontade até de colocar um nariz vermelho, porque esse é o teatro que estamos vivenciando no Brasil. O deputado apontou ainda o sistema de monitoramento que embasa decisões autoritárias e perguntou: onde está a justiça brasileira? Onde está a obediência aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, às cláusulas pétreas da Constituição Federal? Elas não existem, estão sendo jogadas no lixo. Infelizmente, essa é uma verdade. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais, da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade.
grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes, atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 23 meses, toda a nossa renda é retida, sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor Benedito Gonçalves impôs novas restrições ao canal, a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, depois você vai passar para a discussão. Gostaria de começar as minhas palavras dizendo que estou invocando o artigo 53 da nossa Constituição, que nos torna inviolável por quaisquer opiniões, palavras e votos. A nossa fala de hoje trata de 3 aspectos graves que dizem respeito ao nosso país: insegurança jurídica, ataque à nossa soberania e golpe. O conceito de segurança jurídica previsto no inciso 36 do artigo 5º da Constituição está ligado à estabilidade das relações jurídicas, presumindo confiança e previsibilidade depositadas no Poder Judiciário. Esta concepção de segurança jurídica somente pode ser alcançada mediante um sistema estável de decisões judiciais. Infelizmente, com as recentes decisões do Judiciário, não é isso que está acontecendo no Brasil. Em abril de 2020, a primeira ação, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a nomeação do delegado Alexandre Ramage, hoje deputado federal, para o comando da Polícia Federal, alegando naquela oportunidade desvio de finalidade do ato e inobservância dos princípios constitucionais, da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. Vejam só, somente neste caso já podemos apontar uma sobreposição dos poderes no que tange à discricionalidade, porque essa indicação era especificamente discricionária do presidente da República, prerrogativa única dele. Mas o entendimento do STF não considerou esse embasamento constitucional. Sendo assim, eu pergunto, onde está esse mesmo entendimento hoje de impessoalidade, quando estamos prestes a aprovar no Senado Federal um amigo pessoal, advogado de defesa e companheiro do atual presidente para ocupar uma vaga no STF? Será que esse entendimento se esvaiu junto às lágrimas do ministro Gilmar Mendes ao se emocionar em uma das defesas do advogado Zanin no Supremo Tribunal Federal? Ou então ele pode estar evaporado
nas cinzas e na fumaça do churrasco feito na casa do Cacai, que contou com a presença de outros ministros do STF. De lá para cá, outras mudanças rotativas de entendimento têm alimentado a insegurança jurídica, solturas de bandido, beneficiamento e descondenação de quase todos os envolvidos, delatados e condenados, inclusive com acordos de leniência da Operação Lava Jato. Devolução de bens de traficantes têm sido feitas e descondenação de traficantes. É inaceitável que a gente tenha uma justiça com essa atuação. Inclusive membros do PCC, uma facção criminosa. É uma sopa de siglas que nos preocupa, aonde termina a facção e onde começa o órgão judiciário. Somos espectadores das mais absurdas decisões. Vivemos em um estado de exceção, graças a diversas afrontas ao Estado democrático de direito. Temos um Senado Federal acovardado, contemplando passivamente esses abusos do judiciário. Temos um parlamento refém e silenciado. Essa casa representa milhões de votos, mas de nada adianta porque as canetas do judiciário continuam atuando, protegidas pela toga, protegidas pelo martelo. Lamentavelmente, até deputados perderam o mandato, como o deputado Deltan Dallagnol. Quais foram os crimes do deputado Deltan Dallagnol? Ter sido o algoz dessa perseguição dita por eles, feita pela Operação Lava Jato. E aí, agora, esses que foram ditos perseguidos estão no poder, operando esse mecanismo que está dominando o nosso país. O STF fulminou o sistema penal acusatório, ressuscitando um sistema inquisitorial. É isso que estamos vivenciando hoje. Eis que a Suprema Corte se atribuiu o papel de acusador, investigador e juiz desta aberração. Advieram logo a censura, admitida plenamente numa sessão do Tribunal Superior Eleitoral por uma ministra do Supremo Tribunal Federal. Admitiu que era censura, mas achou que era o caso de concordar com a censura. É o motivo de ter sido chamada no Senado Federal. Ainda é motivo de ser chamada no Senado Federal. Mas para isso temos que ter senadores com coragem e temos que ter um regimento interno da casa que permita que esses senadores, que têm sim vontade de chamar a responsabilidade os ministros que estão agindo fora da lei, esses senadores deveria ter voz ativa e poder, com isso, serem chamados à responsabilidade. Tudo não passa, na verdade, o que fazemos aqui de um teatro. Às vezes temos vontade até de botar o nariz vermelho, porque é o teatro que estamos vivenciando no Brasil. São incontáveis as arbitrariedades cometidas pelo Poder Judiciário. Inquéritos que não acabam mais, inclusive com o ministro Marco Aurélio, o ex-ministro Marco Aurélio de Mello, chamando de inquérito do fim do mundo, um inquérito que foi transformado em outro inquérito e não para por aí. Implantaram um sistema de fiscalização, de inteligência interna, que qualquer um de nós pode estar sendo investigado. Aí eu pergunto, onde está a justiça brasileira? Onde está a obediência aos direitos humanos, os direitos fundamentais, as cláusulas pétreas da Constituição Federal? Não existem. Estão sendo jogadas no lixo. Infelizmente, essa é uma verdade. O Poder Judiciário atualmente hoje tem exercido o poder executivo, como fazia muito mais antes com o presidente Bolsonaro. E também com o poder legislativo, porque estão ousando legislar e aprovar o que foi negado por essa casa. Mas aí o pessoal entra com recurso direto no Supremo e o Supremo vai julgar a possibilidade. Isso não pode. Essa casa é que tem o direito e o dever de julgar. Para concluir, eu pergunto ao povo brasileiro: quem mais está indignado com tudo isso? Quem mais? Quem mais? Não basta ficarmos somente em palavras, temos que agir. Eu quero deixar minha total indignação à perseguição que tem sido feita aos militares que cumpriam missão militar junto à presidência da República, especialmente liderados pelo tenente-coronel Cid. Eles estão sendo incriminados por quê? Crime de opinião? Crime de pensamento? Assim como alguns empresários que respondem a processos, porque em uma conversa de WhatsApp estavam discutindo o que é que poderia ser feito em relação à falta de transparência das eleições. Falar hoje é um crime
talvez considerado hediondo pelo ministro Alexandre de Moraes. Aí eu pergunto, é um crime hediondo nós queremos mais transparência nas eleições? Isso pode ser considerado um crime hediondo? Não pode. É o que o povo brasileiro quer. O povo brasileiro quer transparência. O povo brasileiro quer segurança no processo eleitoral. E aí o ministro Alexandre de Moraes determinou as Big Techs, todas as redes. Se alguém publicar alguma coisa sobre... Para concluir, senhor presidente, se alguém publicar alguma coisa, esta coisa publicada tem que ser censurada. É uma censura prévia, é uma censura posterior. Onde nós vamos parar? Nós aqui, deputados de esquerda, de direita, nós somos representantes do povo. E o povo brasileiro, com certeza, quer liberdade, quer justiça. É isso que nós precisamos. Senhor presidente, muito obrigado. Eu gostaria que a nossa fala tenha eco na voz do Brasil, porque o brasileiro não aceita a falta de liberdade. O brasileiro precisa de liberdade, porque o nosso povo é livre. Ok, deputado General Girão, lá do nosso...